Olá, olá! Estamos aqui muito animados, muito felizes, porque Deus é Deus fiel e chega um momento em que esta fidelidade do Senhor vai se manifestar na minha vida, na sua vida, de maneira que Ele vai nos surpreender. Isso não seria novidade, nós temos testemunhos de tantos servos do Senhor, né? Todos os que estão consagrados a Deus, né, que escolheram este caminho, nenhum deles se arrepende. Todos eles têm um testemunho, né, de como Deus é tremendo, de como Deus é fiel. Bom, se Deus é fiel com tanta gente, né, Deus é fiel conosco também. E vai chegar, né, o tempo. Nós temos a história de José, quando chegou o tempo da bênção na vida dele, porque ele foi fiel ao Senhor. Deus foi muito fiel com José. Não é? Nós temos a rainha Esther, que ela era daça, né? Que ela era uma escrava, não é? Criada, perdeu os pais, quanto sofrimento ela deve ter experimentado, vivia com o tio Mardoqueu que criava ela, né? O que será que Esther passou? Tanta coisa, até que chegou no momento em que ela foi levada para o harém do rei, outro trauma, né? Uma coisa muito difícil, ela teve, né? O tio dela, Mardoqueu, parece que só tinha Esther para cuidar, foi separado dela, ela foi para aquele harém de mulheres, um lugar estranho, uma outra cultura, né? Quanto que ela deve ter sofrido, e devagarzinho ela foi conquistando o espaço dela, perseverando no testemunho dela, e o Senhor foi sendo fiel com Esther, até o momento em que levantou Esther como rainha ao lado do rei Artaxerxes, não é? E quando chegou o tempo de Deus usar Esther como a grande intercessora que nós conhecemos, né? Ela deixou de ser Hadassah para ser Esther, né? Estrela. E ela vacilou porque ela já tinha sofrido tanto até chegar naquela posição, até conquistar aquela posição, né, de esposa do rei. Ela vacilou, mas Mardoqueu falou: olha, quem sabe, não é exatamente, né, para este momento que Deus te preparou, toda esta jornada, todo este sofrimento, todo o tempo de desesperança, tempos difíceis, tempos em que parece que nada vai acontecer nas nossas vidas, mas chega o dia em que o Deus fiel, ele se levanta e fala: hora, né, de mostrar ao meu servo fiel a minha fidelidade. Jó, da mesma maneira, foi testado em sua fidelidade a Deus, bem testado, né, testado ao extremo ali, e ele perseverou firme. O que aconteceu foi que Deus deu a ele tudo em dobro de tudo que ele havia perdido. Então, são muitos os testemunhos na Bíblia, e são muitos os testemunhos dos servos de Deus, né, que vieram numa jornada de atravessar desertos e desertos, né, como o povo atravessou os desertos, né, por 40 anos no deserto, antes que pudesse chegar e atravessar para a terra prometida. Quantos testemunhos nós temos na palavra de Deus da fidelidade dele para com seus servos, né? Ele foi fiel com José, ele foi fiel com Esther, né? Com tantos outros que eu não estou me lembrando agora. E ele foi fiel com aqueles que permaneceram fiéis a ele, né? Já o povo que saiu do Egito 40 anos no deserto, provado, né, para ver o que havia no coração deles. E o Senhor sempre vai fazer com que a gente passe pelo deserto, porque ele precisa provar o nosso coração para saber se nós vamos continuar fiéis a ele mesmo nas lutas, né, para que ele então possa nos levar a um tempo de cumprimento das promessas dele, como ele cumpriu, né, com o povo de Israel. Finalmente chegou na terra da promessa. Quantas profecias nós temos com relação a Israel, né? No Antigo Testamento, tudo, promessas sobre Israel, que Deus ia um dia fazer que Israel fosse novamente uma nação, que ele ia congregar os que estavam dispersos, que ele ia prosperar o povo dele. Olha agora Israel, um país pequenininho daquele, né, mas muito poderoso, porque né,
pertence ao Senhor e Deus é fiel com a sua própria palavra. Deus é fiel com a sua própria palavra. E porque Deus é fiel com a sua própria palavra, que eu estou meditando, trazendo esses dias, né? Glória a Deus, o Senhor. Eu me propus a orar à meia-noite, né? Começar um pouquinho antes da meia-noite, atravessar. Gente, normalmente eu vou 1 hora de oração, eu não consigo orar menos do que 1 hora, porque até que você se coloca, né, na presença do Senhor, que você entre em espírito, para que o Espírito de Deus comece a te conduzir, a te levar numa profundidade no reino do Espírito, para que Ele possa te dar a oração, te orientar, né, o que você vai orar, como você vai orar. Não há como você entrar e sair como quem foi ali tomar um cafezinho, porque Deus não é um Deus assim, né, mercadoria barata, não, né? Ele tem tesouros para aqueles que o buscam, né? Ele tem fidelidade para aqueles que são fiéis, ele vai responder com fidelidade. E nós já estamos começando assim a sentir cheirinho de chuva no ar, chuva de bênçãos chegando. O título do nosso compartilhamento de hoje é Grandes Batalhas, Grandes Vitórias. Não existem grandes vitórias sem grandes guerras. As grandes vitórias são fruto das grandes guerras, né? Por isso nós podemos aí ver o que José passou, o que a rainha Esther passou. Eu estava falando justamente sobre ela, né? Que chegou o momento em que ela estava posicionada, né? Deus foi levando a Hadassah até que ela se transformasse em Esther, uma rainha em que ela, então, se posicionasse. Ela foi testada na fé dela. Deus levou ela a uma posição estratégica. Se nós permanecermos fiéis, Deus vai nos levar e nos colocar em posições estratégicas. E você, às vezes, nem vai perceber. Quando você vê, você é a pessoa certa para aquela hora certa, para aquela resposta certa que Deus precisa dar a uma determinada situação, não é? Então, nós estamos aí cheios de esperança e não podemos perder essa esperança de que Deus está nos preparando, de que o Senhor, Ele está nos treinando, Ele está criando todas as condições, né, nos levando para um lugar de cumprimento das suas promessas com as nossas vidas. E nós não podemos, não é, duvidar. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, não vai perder a bênção. Temos que perseverar confiando no Senhor. É difícil o teste de confiar, porque para confiar nós vamos ter que passar pelo vale da sombra da morte, vamos ter que passar pelo deserto. Isso me lembra a história do peregrino, né? O peregrino passou por tantas provas, por tantos desafios, tantos testes de fé, até que ele conseguiu atravessar os portões da cidade celestial, né? Então, nós estamos nesta jornada. É uma jornada de fé, e fé, ela só fica forte, a nossa fé, né, quando nós somos testados e somos, né, provados, e o Senhor vai ver se nós somos capazes de perseverar. Como a palavra do Senhor é fiel, eu disse para vocês, né, que eu estou meditando e chamando a fidelidade do Senhor e orando, né, sobre esta palavra, especialmente, né, nós oramos à tarde e oramos à meia-noite, e esta palavra de Mateus 18:18 fica até fácil de guardar, 18:18, não é? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta é uma versão, né, interpretada em hebraico, fica em verdade, né? A tradução do hebraico fica em verdade, e Jesus repete em verdade, porque é uma maneira da língua hebraica, quando fala 2 vezes, quando fala 3 vezes, né, está dizendo que é algo que é inquestionável, é verdadeiramente verdadeiro. É isso que está dizendo aqui, e começa: eu afirmo
é uma afirmação de que é verdadeiro, verdadeiramente verdadeiro, que se nós proibirmos na terra, será proibido no céu, e que se nós permitirmos na terra, será permitido nos céus. Tudo aquilo, né, que está nas regiões celestiais, se nós liberarmos através da nossa intercessão, na nossa dimensão terrena, isso será liberado. Se nós bloquearmos, isto será bloqueado. Veja a autoridade que nos foi concedida no nome de Jesus Cristo. E continua. E afirmo a vocês, né, eu garanto mais ainda, que também é verdade verdadeira, que todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. O poder da oração de concordância extrapola em muito nosso entendimento. Nós sequer podemos avaliar, não é, o quão esta palavra é verdadeira e o quanto ela é certeira e o quanto Deus, nosso Pai, Ele é fiel com a sua palavra. Se Ele está dizendo que isto é verdade, então nós precisamos nos reunir de 2 a 2, de 3 em 3, e nos entregarmos à direção do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conduza em oração, para que a gente possa buscar das regiões celestiais aquilo que o Senhor quer que seja trazido a esta dimensão, naquele dia, naquela hora, naquele momento, porque Deus, Ele é um general de guerra, né? Ele é um Deus de estratégia, né? Os segredos do general, a estratégia são os segredos do general. E o nosso general, ele quer compartilhar estes segredos, essas estratégias dele, como ele compartilha. O Espírito Santo, que sonda e conhece todas as coisas, porque o Espírito de Deus, ele traz para o nosso espírito aquilo que está na mente, no coração do Pai, para que nós possamos orar, verbalizar, liberar, desatar, né, para que venha dos celestiais para a nossa dimensão terrena. Esta é a autoridade que Deus tem dado a nós como intercessores, não é? Olha bem, a igreja, né, tem um poder tão grande. Nós só não vamos conseguir que a nossa oração ela seja assinada embaixo, né, carimbada pelo Pai, se ela não está em sintonia com os propósitos de Deus. E nós não temos como saber, os propósitos de Deus, eles são abrangentes, eles são globais, né? Eles são eternos. Então, essa é a nossa dificuldade, saber o momento certo de orar e como orar da maneira como precisamos orar, de maneira estratégica, e é onde entra a assessoria do Espírito de Deus, que se expressa através de nós, através das línguas, não é? E das línguas do Espírito, porque aí ele mesmo ora, mesmo coisa que não sabemos, e também trazendo a direção da oração, o que é que nós precisamos orar, liberar naquele momento. Então, às vezes eu vou orar 4 horas da tarde, né? Eu estava orando todos os dias, 4 horas da tarde, no Google Meets, mas as pessoas, elas estão muito ocupadas para priorizar a oração, ainda estão assim, não é? E então, eu precisava de concordância. Então, de vez em quando, né, Deus traz uma pessoa que seja para orar comigo. E o Senhor, Ele busca, os olhos dele passeiam pela terra, buscando alguém que Ele possa colocar na brecha. Não é? Deus, Ele está sempre buscando aquele intercessor que está disponível, não é? Que tem compromisso com o Senhor, que coloca o reino em primeiro lugar. E o Espírito de Deus, então, vai falar com essa pessoa, vai colocar no coração dela, vai lá, conecta com a pastora Márcia, ela está lá, né, no plantão, ela está sobre as muralhas, ela precisa de alguém em concordância
porque é o que a palavra diz, que se estivermos em concordância, tudo que nós pedirmos em oração, isso será feito, Jesus disse, será feito pelo meu Pai que está no céu. E ele acrescenta, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. E se Jesus está ali nessa conexão de 2, de 3, se ele está nesta conexão conosco, ele tem linha direta de comunicação com o seu Pai, não é? Ele tem cheque em branco com o seu Pai, ele já comprou, ele já pagou, não é? Então, quando oramos assim, Jesus, ele só, né, fala, Pai, aqui, ó, são essas as petições, não há nem discussão, porque é no nome de Jesus. E ele é a autoridade máxima, né? Ele prevalece acima de todas as coisas. É a oração de Efésios, né? Oração poderosa de Efésios, oração maravilhosa, né? Que Paulo escreveu na carta aos Efésios, de como, né? Ele se ajoelhava diante do Pai em favor de todas as famílias no céu e na terra, né, que recebem o verdadeiro nome, né, o nome de Deus. E ele disse, eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Né? Peço também que por meio da fé a Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Quando oramos em concordância, nós podemos orar esta oração, né? E o Senhor vai nos atender, Ele vai abrir os olhos do nosso coração, Ele vai nos dar entendimento, Ele vai nos fazer compreender o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Amém? E vai fazer, né, com que nós conheçamos a Cristo para que Deus nos encha completamente com a sua natureza. Não é? E ele vai orando. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos e até pensamos. E nós podemos orar e concordar que o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e que agora age em nossas vidas, possa operar coisas incríveis, coisas grandiosas, maiores do que pedimos e até pensamos, porque não conhecemos os planos de Deus por completo, porque Deus é um Deus tão grandioso, tão grande, os planos dele são tão tremendos, que quando a promessa de Deus chega na sua vida, né, e você passou pela prova, você vai falar, uau, valeu a pena tudo que eu vivi até aqui. Todo preço que foi pago é pouco diante do muito que Deus reservou para nós. Não só nessa vida, né, quando chega o tempo da bênção, mas na eternidade. Lá sim, né, nós vamos viver em adoração, em nosso Deus, o Senhor é tremendo, olha tudo isso, né, toda essa herança que é nossa. E então, aqui ele vai dizendo, né, e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós pode fazer muito mais, né? Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus por todos os tempos e para todos sempre, né? Meditávamos nesta oração, esse livro de Efésios é algo de muito tremendo, né? Ele já começa aqui no capítulo 1 e tem uma outra oração de agradecimento. E ele pede, né? Ele vai falando com o Senhor, que ele pede ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que nos dê Espírito, o seu Espírito, o Espírito que vai nos tornar sábios e que vai revelar Deus a nós, para que assim nós conheçamos ao Senhor como devemos conhecer, né? Então nós podemos orar esta oração de Paulo, Senhor, o Senhor é glorioso, teu Espírito está em nós, que o teu Espírito libere cada dia mais em nossas vidas sabedoria e revelação de quem é o nosso Criador, aquele que nos fez, que possamos conhecê-lo, porque quando nós conhecemos o Senhor, quando nós recebemos sabedoria de Deus, nós vamos possuindo todas as riquezas,
as riquezas que estão em Cristo Jesus. E ele vai, né, pedindo ao Senhor que abra a nossa mente para que vejamos a luz e conheçamos a esperança para a qual ele nos chamou. Nós precisamos conhecer a esperança, Senhor, para a qual o Senhor nos chamou. Que o Senhor nos encha com teu Espírito. Batiza esse povo, Senhor, com teu Espírito. Encharca com teu Espírito, Senhor. E dá ao teu povo santidade, Senhor, sabedoria, revelação do Deus tremendo que o Senhor é, do Criador de todo o universo. Abra, Senhor, a mente de cada um de nós para que nós possamos ver a luz e conhecer a esperança para a qual o Senhor nos chamou, né? Cada um que está ouvindo, né, possa ficar cheio deste Espírito, para que nós possamos conhecer este Deus que né, nos chamou, nos escolheu em Cristo Jesus, e para que nós possamos saber quão maravilhosas são as bênçãos que o Senhor prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós que cremos. Revela-nos, Senhor, quem nós somos em Cristo. Em Cristo, ele intercede, ele está na posição entre os céus e a terra. E ele nos disse que nós devemos, né, orar, venha o teu reino. Jesus ensinou isso antes que ele enviasse o Espírito Santo, antes que o reino de Deus viesse, porque através de Jesus o reino de Deus veio. Né? Ele fez a ligação entre terra e céus, e nós agora estamos trabalhando para que, né, a obra de Jesus chegue ao seu termo, né, de unir os céus e a terra, de unir todas as coisas que um dia o diabo separou, interferiu e provocou divisão, né, entre Deus e a sua criação por causa do pecado. Mas nós estamos voltando à unidade, e o intercessor tem um papel fundamental de unir terra e céus. Recebemos esta autoridade. Cada um que está no corpo de Cristo está numa posição de intercessão. Está na tarefa de ficar entre terra e céus. E recebemos esta autoridade, conforme li Mateus 18:18, que se nós concordarmos em alguma coisa, em oração, isso será feito, porque quando estamos 2 ou 3, Jesus está conosco. E quando Jesus entra no assunto, acabou para o diabo. O propósito de Deus vai ser cumprido, quer entendamos, quer não entendamos. E o tempo, né, da prova vai passar e uma hora vai chegar, né? Se permanecermos fiel, ele é fiel também. Não é? Ele não pode negar a si mesmo, ele é fiel e verdadeiro. E se nós estamos buscando continuamente o Senhor, vai chegar o dia, né, em que ele vai falar, olha aqui, olha o que a tua fidelidade conquistou, agora é hora de você entrar na bênção, não é? Agora tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você construiu, você está nesta posição em que eu te coloquei, para este tempo, né? Deus, ele é um Deus de estratégia, não é? Ele planeja, ele anuncia do começo o que ele vai fazer lá no fim. Por isso ele é confiável, porque ele planeja do começo ao fim e ele não vai falhar com a parte dele na aliança. Ele é fiel e verdadeiro, o trono dele subsiste, né, nos pilares de justiça, de verdade. E além de tudo, né, ele é um Deus que nos ama e que tem planos maravilhosos para a vida de cada um de nós. Esta realmente é uma mensagem de esperança. Ele já planejou do começo ao fim. Nós somos participantes. Nós somos coadjuvantes nisso que Deus preparou, né, para as nossas vidas e para nos usar de maneira a abençoar toda geração. Porque, não sei se você percebeu, você está vivo durante aí uns 80 anos, 90, por aí, beirando isso. E o tempo está correndo depressa.
O tempo está correndo depressa, cada vez mais rápido. Nós estamos vivos e as pessoas que nós vemos andando pela rua, falando conosco, a nossa família, são pessoas que estão vivas conosco nesta geração. Cada geração tem a sua batalha contra os amalequitas, contra as forças do mal, né? E só Deus sabe o plano eterno, o plano global, o plano do começo ao fim. Mas é justamente porque Ele conhece o começo, o meio e o fim que nós podemos confiar. Ele não é um Deus que muda as regras o tempo todo, que você não sabe, né, se você pode ou não confiar. Já viu pessoa que ele muda o tempo todo? Você não sabe se pode confiar? Deus, ele é fiel com a sua palavra. Por isso nós precisamos, né, nos aprofundar na palavra de Deus. Precisamos conhecer este Deus. Por isso Paulo faz esta oração, que Ele possa nos dar sabedoria através do seu Espírito e nos revelar, né? Nos revelar a Deus para que nós possamos conhecer o nosso Pai como, né, Ele é, como Ele precisa ser conhecido. E conhecer o amor de Deus, que excede, né, a nossa compreensão. E receber a paz de Cristo, a shalom, que é a shalom de Cristo, essa palavra shalom que nós traduzimos por paz, quer dizer prosperidade, plenitude, saúde, tudo de bom que você possa pensar. Nós precisamos receber a shalom de Yeshua HaMashiach, que excede todo o nosso entendimento. As nossas vidas são pequenininhas, não é? Eu gosto de ouvir a Heidi Baker, né? Uma mulher de Deus maravilhosa, né? Tem uma obra incrível. E ela fala, né? Eu sou esta vida pequenininha, Senhor, diante de Ti, né? Sim, nós somos esta vida pequenininha, como nós somos pequenininhos, como nós somos passageiros, não é? Uma flor que abre de manhã e murcha de tarde, não é? Mas o amor de Deus está sobre nós. Então, que Ele possa usar esta pequenininha vida para os planos e projetos dEle, de maneira estratégica, né? De uma maneira funcional, que vai trazer glória, né? E que nós vamos nos sentir plenos de sermos usados para aquilo que nós fomos chamados a fazer. Amém?